Fala, torcedor do Corinthians! Hoje a gente precisa falar dessa derrota que ninguém queria ver, mas que acabou acontecendo em Bragança Paulista. Um resultado que doeu, não só pelo placar, mas pelo que ele mostra sobre algumas escolhas dentro do time. Foi uma partida difícil, onde os erros de posicionamento nas laterais, principalmente do Kaká e do Hugo, ficaram escancarados. A gente sabe que Dorival Júnior tentou lidar com a necessidade de preservar alguns jogadores, mas a maneira como o time entrou em campo acabou comprometendo o desempenho e facilitando demais para o Bragantino. Não dá para ignorar que ainda estamos falando da segunda rodada do Campeonato Paulista, um time recém-campeão, com férias curtas e poucos dias de pré-temporada. Mas é exatamente aí que entram as escolhas que precisam ser questionadas. Quando você olha para o time escalado, dá para ver de imediato quais problemas já vinham sendo discutidos há algum tempo. Colocar o Kaká e o Hugo nas laterais é praticamente um convite para dificuldades. Não é surpresa, não é resultado de apenas um jogo ruim. É algo que está claro desde a chegada desses jogadores. O Hugo, por exemplo, lateral esquerdo, foi contratado de maneira muito estranha. Veio do Goiás, um time que não teve grandes destaques na temporada anterior, e mesmo assim acabou sendo incorporado ao elenco do Corinthians. Não tinha qualquer sinal de que ele teria capacidade para atuar em um clube do porte do Corinthians, e 3 anos depois a gente continua vendo que a realidade não mudou. Escalar jogadores nesse nível é correr riscos que acabam se tornando previsíveis, e foi exatamente isso que vimos. Do outro lado, o Kaká, que não é lateral, também entrou em campo e comprometeu. Dorival Júnior pode elogiar o esforço do jogador, dizer que ele vem treinando bem, que tem sua confiança, mas colocar ele em campo é uma decisão que expõe o time e, infelizmente, o próprio jogador. Ele não consegue desempenhar em alto nível. E o que vimos foi a repetição de erros que já deveriam ser evitados. Nos 3 gols do Bragantino, a presença desses 2 jogadores nas laterais foi determinante. Não é só uma questão de crítica, é uma questão de lógica dentro do planejamento do clube. Se o objetivo é proteger ou valorizar jogadores, a maneira de fazer isso não é escalando-os em posições onde claramente não têm condições de contribuir. O que vimos foi exatamente o contrário. Sabotagem involuntária, mas previsível. O Corinthians ainda sofre com questões físicas e de calendário. É natural que Dorival Júnior precise preservar atletas já na segunda rodada, especialmente considerando a sequência de jogos e a ausência de peças importantes como Ranieri, Memphis e Martins. Mas a preparação não pode se resumir a escolher nomes por falta de opções. É necessário planejamento. Bidu precisava descansar? Claro. Angileri não renovou o contrato? Sim, e já está acertando com outro clube. Mas a solução não pode ser simplesmente colocar Hugo ou Kaká em campo. É preciso criar alternativas, preparar a base, buscar soluções no mercado, pensar adiante. Escalar jogadores despreparados ou sem nível adequado compromete resultados e gera frustração tanto para o torcedor quanto para a comissão técnica. Dentro da partida, o Corinthians teve momentos de tentativa de reação, mas não conseguiu se impor. Charles e Luiz Gustavo Bahia fizeram o que puderam na defesa, mas estavam cercados por jogadores que não correspondiam às exigências do confronto. No meio-campo, Dieguinho buscou criar jogadas, principalmente pelo lado direito, mas o time pouco conseguiu produzir ofensivamente. Vitinho teve uma atuação discreta, enquanto Guinegão se perdeu em algumas movimentações, facilitando a vida do Bragantino. O jogo foi dominado pelo adversário, que soube explorar as fragilidades do Corinthians e não perdoou.
Cada transição rápida do Bragantino encontrou espaço aberto, principalmente pelas laterais, e o placar de 3-0 reflete a diferença de organização e eficiência entre as equipes naquele momento. O segundo tempo trouxe algumas mudanças, como as entradas de Mateuzinho, Bidu e Yuri Alberto, que trouxeram mais dinâmica e tentaram equilibrar a partida. Ainda assim, a situação já estava comprometida e as substituições não foram suficientes para reverter o resultado. Dorival ainda optou por ajustes ofensivos, colocando Carrilho como primeiro homem. Mas o time continuava exposto e as transições do Bragantino continuavam sendo fatais. O resultado final era previsível quando se observa a escalação inicial e o nível de entrega dos jogadores que entraram como opção. Faltou planejamento estratégico para lidar com ausências e preservar o time sem comprometer a performance. Nos bastidores, o Corinthians segue movimentando-se no mercado em busca de reforços. A diretoria está de olho em soluções para o elenco, como um goleiro reserva, jovens promessas e atletas mais experientes que possam somar qualidade. A negociação envolvendo Kaká com o Atlético Paranaense avançou, passando de uma proposta de empréstimo para uma oferta de compra definitiva, o que pode trazer alívio financeiro ao Corinthians e também abrir espaço no elenco para reforços mais qualificados. No meio-campo, o clube também analisa possibilidades, como a contratação de Alisson do São Paulo, embora a primeira proposta envolvendo troca de atletas tenha sido rejeitada e o Timão tenha sugerido outra opção, mostrando que a diretoria está ativa e buscando soluções inteligentes dentro das limitações do mercado. Além disso, o Corinthians ainda avalia a contratação de um goleiro experiente para ser reserva de Hugo Souza, observando nomes como João Ricardo, que teve boa participação no Fortaleza, apesar do rebaixamento do time. A ideia é ter peças confiáveis que possam suprir necessidades em momentos de ausências importantes. Todas essas movimentações mostram que, apesar do revés em Bragança Paulista, o clube está atento às lacunas do elenco e busca reforços que possam evitar que erros estratégicos comprometam resultados futuros. A situação de Kaká, Hugo e das laterais é uma lição clara de que não se pode subestimar o impacto de escolhas individuais em partidas decisivas. No mais, a derrota expôs uma combinação de fatores: planejamento físico, decisões táticas e limitações do elenco. O Corinthians precisa lidar com a pressão de jogos importantes, equilibrar a preservação de atletas com a competitividade do time e corrigir falhas estruturais, sobretudo nas laterais. É evidente que o trabalho de Dorival Júnior enfrenta desafios, principalmente em um elenco que ainda busca entrosamento e que tem peças questionáveis. A necessidade de reforços é clara e a atenção às contratações certas será determinante para que o Corinthians não repita erros em jogos futuros e consiga manter a competitividade, especialmente nos clássicos e nos campeonatos de maior expressão. Enquanto o Corinthians se movimenta nos bastidores, o foco da diretoria permanece em reforçar o elenco de maneira estratégica. A situação do Kaká continua sendo central. Após a rejeição da proposta de empréstimo pelo Atlético Paranaense, a nova oferta de compra definitiva não apenas traz a chance de diminuir a dívida do clube com Alex Santana, mas também abre caminho para reorganizar a defesa. A negociação é complexa, mas mostra que o Corinthians busca soluções práticas e financeiramente inteligentes. Manter jogadores que comprometem resultados não faz sentido, e a oportunidade de negociar Kaká pode representar não apenas alívio financeiro,
mas também a possibilidade de reconstruir a lateral direita com opções mais confiáveis. O interesse em reforços para o meio-campo também é um tema quente. Alisson, do São Paulo, aparece como alvo principal. Dorival Júnior aprecia suas qualidades e já tem experiência em adaptá-lo como volante, o que poderia agregar bastante ao time. A negociação inicial envolvia uma troca com José Martins, mas o Corinthians rejeitou a proposta e sugeriu Alex Santana, demonstrando que a diretoria procura alternativas inteligentes para não comprometer o equilíbrio do elenco. Esse movimento evidencia que o clube está atento ao mercado, buscando reforços que não apenas preencham lacunas, mas que também tragam consistência tática ao time. Enquanto isso, outras frentes de mercado são exploradas, como a busca por goleiro reserva. O nome de João Ricardo, do Fortaleza, surge como opção concreta. Apesar da idade e da experiência no Campeonato Brasileiro, o Corinthians avalia sua capacidade de oferecer segurança para momentos em que Hugo Souza estiver ausente, seja por convocação ou outras circunstâncias. A prioridade é ter peças confiáveis que possam entrar em campo sem comprometer o desempenho do time. É um movimento que mostra cuidado e planejamento, algo que faltou claramente na escalação contra o Bragantino, onde escolhas individuais prejudicaram o coletivo. O Corinthians também observa o cenário da base, mas percebe-se que há limitações. Jogadores promissores como João Vitor Jacaré estão sendo preparados com cautela, mas ainda não se mostram prontos para assumir posições críticas de imediato. Isso reforça a necessidade de buscar alternativas no mercado profissional, já que depender exclusivamente da base em jogos decisivos poderia ser arriscado. A gestão do elenco passa a ser um desafio diário, equilibrando a preservação física, a formação de jovens talentos e a manutenção da competitividade em campo. Dentro do clube, Dorival Júnior precisa lidar com situações delicadas de forma constante. O calendário apertado exige decisões que conciliem desempenho e planejamento físico, mas também é preciso reconhecer que certas escolhas, como escalar Hugo e Kaká, tiveram consequências previsíveis. O treinador tem seu trabalho e merece respeito, mas a repetição de erros táticos compromete a percepção de sua gestão. Cada derrota expõe fragilidades que vão além de ausências de jogadores, mostrando que planejamento estratégico e escolhas conscientes são determinantes para resultados consistentes. A gestão de jogadores no elenco é outro ponto crítico. O Kaká, por exemplo, já demonstrou repetidamente que não possui condições de atuar em alto nível pelo Corinthians. Manter atletas com essas características prejudica o time e gera desgaste para todos os envolvidos. O mesmo vale para Hugo, cuja contratação e manutenção no elenco carecem de justificativa esportiva. O Corinthians precisa de jogadores que agreguem qualidade, que estejam prontos para contribuir, e não de atletas que se tornam riscos em campo. Essa é uma lição clara que deve ser considerada em decisões futuras. Em termos de mercado, o Corinthians também observa jovens talentos e jogadores livres. O clube mantém radar ativo sobre atletas promissores e opções mais experientes que possam entrar sem gerar grandes custos. A intenção é reforçar posições-chave, como defesa e meio-campo, sem comprometer o orçamento. Cada contratação é analisada com cuidado, considerando o potencial de adaptação, o histórico de desempenho e a capacidade de contribuir imediatamente. Esse tipo de estratégia é essencial para que o Corinthians consiga equilibrar qualidade técnica e planejamento financeiro.
Além das negociações, a preparação para os próximos jogos continua sendo prioridade. Dorival precisa ajustar o time, aprimorar a comunicação entre setores e organizar as laterais para que erros do passado não se repitam. A atuação contra o Bragantino evidenciou falhas estruturais que precisam ser corrigidas rapidamente, especialmente considerando a sequência de clássicos e jogos do Campeonato Brasileiro. A equipe técnica tem trabalho intenso, focando em aspectos táticos, físicos e psicológicos para recuperar confiança e garantir competitividade. Outro ponto que merece atenção é a comunicação com a torcida. A expectativa dos torcedores é alta. E resultados negativos geram cobrança imediata. O Corinthians precisa equilibrar a gestão de atletas com a necessidade de corresponder em campo. Transparência em negociações, clareza nas escolhas táticas e respostas consistentes aos desafios do dia a dia são fundamentais para manter a confiança da torcida e criar um ambiente positivo para o elenco. Cada decisão tomada nos próximos dias terá impacto direto na percepção sobre o trabalho de Dorival e da diretoria. O planejamento do Corinthians para o restante da temporada passa por decisões estruturais importantes. Manter jogadores que comprometem resultados não é mais aceitável. A gestão precisa alinhar contratações, ajustes táticos e utilização da base de forma inteligente. A prioridade é fortalecer setores estratégicos, equilibrar o elenco e garantir que o time consiga competir em alto nível em todas as frentes. O aprendizado da derrota em Bragança Paulista deve servir como alerta para que escolhas futuras sejam mais acertadas e menos dependentes de improvisações. Além disso, é necessário analisar o comportamento do elenco como um todo. A entrega em campo, o comprometimento físico e a capacidade de execução de cada atleta influenciam diretamente os resultados. O Corinthians precisa de jogadores que estejam preparados para o nível de exigência do clube, que consigam lidar com pressão e que mantenham consistência. Isso inclui tanto atletas mais experientes quanto jovens talentos da base. Todos alinhados com o objetivo de construir um time competitivo e equilibrado. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O burburinho tomou conta dos corredores do futebol brasileiro e atravessou arquibancadas, grupos de mensagens e bastidores. O nome de Gabigol voltou a circular com força no Parque São Jorge. A informação que corre de forma insistente é de que o Corinthians estaria muito próximo de um acordo com Gabriel Barbosa Almeida, atacante revelado pelo Santos e tratado desde cedo como joia rara do futebol nacional. Nada foi confirmado oficialmente, mas a simples possibilidade já foi suficiente para deixar a Fiel em estado de alerta máximo. O rumor ganhou ainda mais força por causa dos detalhes financeiros que vazaram de maneira extraoficial. Fala-se em um salário robusto, compatível com o status do jogador, mas o que realmente chamou a atenção foi o modelo de bônus por gol. Pessoas próximas às negociações garantem que cada bola na rede renderia cifras consideráveis, transformando o Gabigol em um dos atletas mais bem remunerados do elenco, caso atinja metas ambiciosas. Entre torcedores, o misto de empolgação e choque é evidente. Há quem veja o investimento como ousado e necessário, enquanto outros questionam o risco de atrelar valores tão altos ao desempenho. Gabigol, que estreou como profissional ainda adolescente, aos 16 anos, sempre carregou consigo a aura de protagonista.
Desde os primeiros passos no Santos, quando ainda era chamado apenas de Gabriel Barbosa, ficou claro que se tratava de um atacante vocacionado para decidir. Essa característica é justamente o que seduz a diretoria corintiana, que busca uma referência ofensiva capaz de mudar jogos e elevar o patamar técnico do time. Nos bastidores, o silêncio oficial alimenta ainda mais a especulação. Nenhuma das partes se manifesta, mas o vazamento calculado de informações mantém o assunto vivo e dominante no noticiário esportivo. Se o rumor vai se concretizar ou não, ninguém arrisca cravar. O fato é que, apenas com a possibilidade, o nome de Gabigol já provoca debates acalorados e reacende sonhos na torcida alvinegra, que imagina o atacante vestindo preto e branco e comemorando gols decisivos. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!